iniciavam uma longa jornada e bonita caminhada de reorganização e mobilização nas articulações políticas brasileiras indígenas, de resistência e de defesa dos direitos e interesses coletivos, época heróica que marcou a principal mudança na história brasileira. Até então, acreditava-se que a existência dos povos indígenas era uma questão de tempo, era tida como um contingente social transitório. Por isso mesmo, nos fins da década de 1960, o próprio Estado tentou consumar esse ideal político com um projeto de emancipação dos índios, por meio de uma lei que deveria transformar os índios em cidadãos brasileiros, da identidade étnica e da reconstrução dos projetos socioculturais dos povos sobreviventes. Este processo está em curso com o horizonte ainda incerto, mas bem mais esperançoso por causa dos novos protagonistas cada vez mais fortes dos povos indígenas. A Europa tinha saído da Idade Média, de um período que a agricultura no mundo era a economia, né? Era a base econômica, era a agricultura. E só que tinha aquele comércio já acontecendo com o Oriente, né? Com as chamadas Índias, né? E Índia era toda aquela parte oriental, não era o país Índia de hoje, tudo ali era as Índias, conhecido como as Índias. E quem dominava aquele comércio era a Itália, né? Exatamente duas cidades, Gênova e Veneza. Se Gênova e Veneza dominavam o comércio marítimo, monopolizavam, que era no mar Mediterrâneo, então havia necessidade de quebrar esse monopólio. É aí que surge a ideia de um novo caminho, né, para as Índias, né, que era outra alternativa, correto? Então a gente está nesse momento, é o mercantilismo, é o capitalismo que está nascendo, né? A modernidade, a idade moderna que está começando, enfim. O primeiro contato é um choque, né? A gente tem um choque cultural e temos também a questão de como eles vêm. Eles vêm para cá atrás exatamente daquilo que eu falei, de um novo caminho para as Índias. É quando Colombo chega à América e em seguida o Cabral. É tão tal que chamam de índio, né? O Colombo achava que tinha chegado às Índias e o contato era muito mítico, né? Tinha muito mito de que eram povos estranhos. O Atlântico tinha muito mito e lenda, né? Então, há um espanto, né? Um choque cultural e a dominação econômica sobre esses indígenas, né? Foi a princípio, parece pacífico, né? Mas não foi, era uma exploração mesmo, era uma estratégia de exploração. Não é à toa que a igreja vem junto, no mesmo barco, ou caravelas, né? Navios que vieram, Colombo e Cabral, vem a igreja, vem os jesuítas, né? Já com a intenção de aculturar, de catequizar, mas dominar pela cultura. Os portugueses, a gente precisa pensar nos ameríndios, né? Nos indígenas, em diversos estágios civilizatórios. Tinha índio canibal, ou seja, bem primitivo, mas tinha índios de outros níveis de organização social, política, econômica e religiosa, né? Então a gente precisa ver no contexto da América toda. E quando a gente pensa na América, a gente lembra que eles colocam tudo num saco só, os indígenas, mas está se tratando de diversos tipos de nações. Nações com culturas diferentes, línguas diferentes, cosmovisão diferente, maneira de ver o universo, entender o universo diferente, economias diferentes, organização social diferente. Então, só que os indígenas, né? Então a gente tem aquela impressão de que era uma coisa homogênea, né? E passa uma imagem muito errada para a gente, colocando como primitivo, como os romanos chamavam os vizinhos de bárbaros, né? É o tal do discurso da civilização e da barbárie. Nós somos Europa, estamos chegando, trazendo a civilização. E é um discurso para dominar mesmo e explorar. E começa o extermínio de algumas nações indígenas,
a exploração de outras, escravização indígena, porque predominou a escravização negra do meu povo africano, né, dos meus antepassados, predominou. Porém, houve também escravidão indígena, né, escravização de indígenas, né? E os que não foram escravizados foram colocados numa situação de aculturamento, né? Foram matando culturas. E quando mata a cultura de um povo, mata a alma do povo, né? E foram perdendo seus deuses, foram tratados como se fosse demonizar os deuses indígenas, como demonizar os deuses africanos, né? Então, tal que hoje é normal você ligar a TV no Brasil e ouvir que um deus africano, uma divindade, é demônio, é capeta, é imposto. Quase a mesma coisa com os indígenas, né? Era como se fosse visto como bruxaria, ou qualquer coisa com aquela mentalidade medieval que tinha ainda, predominava quando aqui chegaram. E exploração de mão de obra, né? As próprias missões jesuíticas aqui na Amazônia botavam eles para trabalhar, catequizando meus filhos, vamos rezar e vamos pegar ali as drogas do sertão, né? Que droga no sentido de drogaria, né? De remédio, de perfume, de essências, de coisas exóticas, né? Quantos indígenas você tem aqui, colegas, na escola? É quase igual ao negro, tem poucos, né? Tanto o povo negro como o povo indígena é quase invisível, porque é o nosso modelo de exclusão. É um modelo sutil, está na estrutura do Estado brasileiro, e então que dá a impressão que o índio só está no livro, né? No tempo de Cabral está aqui, gente, eles encontraram os índios. Os índios estão hoje aqui em nossa volta, no município de Porto Velho. Se vocês pesquisarem para descobrir quantas aldeias tem no município de Porto Velho, quais são os povos, quem estava aqui quando a ferrovia foi construída, quando o Forte Príncipe foi construído em Rondônia, você vai aprender que tinha um povo fantástico aqui chamado os Muras, que hoje tu encontra só no Alto Solimão, ali já no Amazonas aqui, entendeu? Mas no Baixo Madeira e no Alto Madeira tu não encontra esses povos. Tu pega os caripunas, os caritianos, mas principalmente caripuna, tem pouquíssimos, foram praticamente exterminados também. E os outros que perderam sua cultura. Enfim, uma criança que é descendente de indígena, hoje ele tem vergonha. Se você fala que ela é indígena, ela fica com vergonha. Para ela é bullying, ela não quer ser indígena. Porque passaram para ela que o índio é atrasado, é burro, é analfabeto, é primitivo, entendeu? Matam a etnia indígena como matam a etnia africana, com preconceito. Aí a pessoa fica com vergonha de dizer que né, de ter autoestima. Tem gente que fala que é cristão, que é isso, que é aquilo outro, e quando fala do direito de um diferente, ele até é o primeiro a também atacar. Vamos valorizar a diversidade, perceber a diversidade como riqueza, não como problema. Tem branco, descendente de europeu aqui, que é contra imigrantes, mas ele é um imigrante, o dono era um indígena, né? Tu pega, por exemplo, um Donald Trump na América do Norte, combatendo a imigração. Ele tinha que ir embora também, deixar as terras para os povos nativos de lá. Então tem essa consciência, né? O Estado precisa rever e reparar os danos causados aos povos indígenas e trazê-los, ou a gente chegar até eles nas aldeias também, para que eles tenham o mesmo direito, né, a ser felizes e a ter acesso a tudo que nós temos. Eu não vejo problema nenhum eles terem acesso à tecnologia. Tem como eles preservar a cultura e ter acesso à tecnologia. Precisamos inventar uma maneira de lidar com isso. Antigamente a vida a vida dos povos indígenas era só de pesca, caçar e fazer roça, e não teve assim, investimento mesmo, nada. Era a vida tranquila, antes de conhecer a sociedade social, né? Mas hoje é totalmente diferente. Hoje a gente tem preocupações com contratos, com alimentação, preocupação com as caças, preocupação com a floresta. Hoje o povo indígena do Brasil não dorme bem mais por causa dessa preocupação da maneira que está sendo desmatada a nossa floresta. E principalmente como viver. A gente não bebe mais hoje, a gente vive só preocupado. Por quê? A gente precisa de contrato,
a gente precisa de alimentação de qualidade, a gente precisa de roupas, a gente precisa de calçados. Hoje a gente precisa disso. Hoje nossos filhos não tomam mais só bebida tradicional, como xixa, né? E hoje a gente não come mais pamonha, a juventude não quer mais saber dessas coisas. Ele quer arroz, feijão, macarrão. E tem as indígenas que preocupam com o seu corpo hoje, come salada, normal. Hoje, a vida atual dos povos indígenas. Isso é a vida atual. E eles têm um celular de qualidade, eles têm freezer, geladeira, todos nas... Hoje a vida é atual, antigamente não. Antigamente, os povos indígenas viviam tranquilo, não se preocupavam com nada com essas coisas, com tecnologia. Hoje preocupamos. Muitas vezes, na palestra que a gente vai, que eu vou muito, as pessoas perguntam se a gente tem um respeito maior com as culturas de outros povos. Nós respeitamos, e muito. E são diferentes também, muito diferentes. Do povo caritiana, totalmente diferente do que outros povos, porque o povo caritiano ele é único. A língua do povo caritiano também é única do Brasil, do nosso país. E o que eu queria que as escolas fizessem, a universidade fizesse? Levar os estudantes para as aldeias. A escola levar os estudantes para as aldeias para ver a realidade como que os povos indígenas vivem. E muitas pessoas hoje pensam que o índio da aldeia ele vive pelado, vive de pesca, de caça, não precisa de movimento. Mas precisamos hoje. Antigamente não precisávamos. Eu queria que os estudantes, os estudiosos, reconhecessem isso, principalmente no nosso país, porque a nossa cultura, a cultura indígena, ela é a cultura do nosso país. É isso que não são reconhecidos. A cultura do homossexual já está sendo reconhecida. Dentro do mercado, os negros já conquistaram o espaço no mercado. A gente não, a população indígena não. A gente sofre um preconceito com isso. Principalmente eu sempre trabalhei na minha vida na empresa privada. E é por causa que eu sou indígena, às vezes a empresa não me contrata. Isso a gente sofre, não é só eu, todo o povo. A gente é formado, quando a gente é formado, a gente tem que correr atrás até conseguir um emprego. Se fosse branco, não indígena, é pegado na hora. A gente sofre muito com essa situação. A gente sofre também por preconceito com a aparência, com a nossa aparência. Cabelo liso, cabelo bem arrupiado. A gente sofre muito com isso. Principalmente dentro das universidades, dentro da escola, a gente sofre que os alunos têm uma resistência de dialogar com a gente. E não quer, vamos supor assim, quando o professor da universidade, da escola, vai fazer um trabalho junto, um coletivo, e há resistência que o colega chame a gente para esse trabalho, para fazer parte do trabalho. A gente sofre muitas coisas. Nas ruas, quando a gente vai ver a nossa artesanato, o índio recebe benefício do governo federal. Isso é mentira, totalmente diferente. A gente recebe o benefício através do governo igual como vocês, igual como o indígena. Quando o indígena sofre um acidente, ele vai procurar o seu direito igual a não indígena. Quando o filho nasce com especial física, ele procura a instituição certa, que é a INSS, para ser aposentado. É normal. Isso não é privilégio, isso daí é obrigação do governo. A gente não recebe nenhum recurso. Meu nome é Thales, eu sou professor de filosofia, minha graduação é filosofia e sou graduando em ciências sociais. Então ainda não sou um sociólogo propriamente dito, nem um antropólogo, mas devido à minha formação e à minha graduação, eu acho que eu posso falar um pouco sobre a questão indígena. O preconceito surgiu, se a gente fosse analisar a origem mesmo profunda, a gente poderia pensar no estado de natureza.
O estado de natureza é um lugar onde os seres humanos são totalmente livres, né? E sendo totalmente livres, eles gozam de liberdade. E segundo o autor chamado Hobbes, né, que foi um autor do meu TCC, ele vai dizer que o homem não deseja a companhia de outros homens. Muito pelo contrário, um enorme desprazer. Então o homem não busca a companhia do outro homem, pois nesse sentido o outro homem pode tomar o que é seu, né? E pode até tirar a vida do outro. Então há esse conflito, né? Então essa questão de natureza é uma questão um pouco caótica para Hobbes, né? Então o homem vê o outro como uma possível ameaça, né? E o preconceito está aí também. O que é o preconceito se não o medo? O medo do outro, do diferente, daquele que pode pegar o seu emprego, né? Pode de alguma forma te prejudicar, né? Então, a origem do preconceito está no medo, penso eu. Essa ideia de inferioridade, a gente pode ter uma ideia de que, por exemplo, o conceito de bárbaros, né? Para os romanos, bárbaros era qualquer um que não fosse romano. Sendo assim, né, o outro, né, o diferente, é sempre visto de uma forma menor, né? Com as grandes navegações, o homem conheceu o outro, né? E analisou o outro pela sua cultura. A isso a gente chama de etnocentrismo, que é justamente analisar o outro com base na sua cultura. Então, percebendo que os europeus eram muito mais avançados, tinham cultura, tinham uma civilização bem estruturada, o índio era visto como um ser primitivo, inferior, bárbaro, né? Então, e é bastante interessante essa questão, porque realmente os europeus fizeram, de certa forma, a primeira antropologia, né? Que é o estudo do diferente. Só que eles fizeram de uma forma, uma análise de uma forma que acabou gerando, que é uma das origens do preconceito, que é justamente questionar sobre a humanidade dos povos indígenas, né? Alguns viajantes se perguntaram se o índio realmente teria alma ou não. Isso é complicado, né? Então, por que não teria alma? E os índios também fizeram antropologia, né? Eles deixavam ali um cadáver de um homem branco vários dias para saber se eles morriam mesmo, né? Então eles tinham uma dúvida. Ali existia um estranhamento que é fundamental na análise da sociologia atualmente. A sociologia tenta não levar por um caminho um pouco ingênuo. Eu acho que o governo, em certo sentido, ele reproduz várias dominações, né? Então, o governo, como parte das dominações, dificilmente vai lutar por direitos das minorias. Então, eu penso que só através de lutas mesmo, de posicionamento, a própria educação é fundamental, mas a educação é fornecida pelo governo, então fica difícil, porque vira um mecanismo, né? Tem um político e cientista social chamado Darcy Ribeiro, que ele vai dizer que o problema da educação no Brasil não é um problema, e sim um projeto. Ou seja, a falta de educação é um projeto que visa se perpetuar no poder, né? Manter a dominação. Então, eu só vejo uma possibilidade, a luta, né? A luta, o posicionamento, né? Realmente a militância por posicionamento, né? Então, esse seria o papel fundamental para uma possível mudança. As mudanças são possíveis, mas elas exigem um esforço. Como ficamos menos preconceituosos, eu penso que a única forma é o estudo, né? Encarando várias realidades, a própria filosofia, a própria sociologia também, ela te dá uma visão ampla, humanista da vida. Então, dificilmente você terá
você terá menos preconceitos se você não encarar esses preconceitos de frente, não entendê-los, por que acontece, quais são os processos de dominação, né, em relação às minorias, né, por que a mulher é tratada de forma inferior ao homem, onde está a origem desses preconceitos. Então, entender a origem dos preconceitos, né, é fundamental para se despindo dessas preconcepções, né? E pior, né? Tem coisa pior do que o preconceito, que é o conceito formado. Então, se você tiver um conceito formado de algo que é totalmente ruim, isso é pior ainda, né? Quando é um pré, ainda há a possibilidade de ser mudado. Quando vira um conceito, aí realmente fica muito difícil você mudar a opinião do outro. A cultura indígena é uma como posso explicar para vocês entenderem a realidade dos povos indígenas, inclusive do meu povo, que é Caritiano. Os caritianos têm seu costume e tradições. Com o decorrer do tempo, eles vêm sofrendo o impacto da modernidade e a sociedade tem influenciado a diversas atitudes que nós não tivemos anteriormente, que os nossos antepassados nos ensinavam a se comportar diante da nossa sociedade. Então, a diversidade da sociedade vem nos estimulando a mudar, a habitar, mas respeitando opiniões de outros povos. Mas nós, caritianos, nós temos nossos costumes, nossas tradições, sempre estão sendo feitos pelos nossos antigos, que são nossos mais velhos, e os mais novos a seguir. Mas nem todos estão de acordo mais. Então, o preconceito surge aí, quando a minoria ou a maioria não segue mais essa tradição do nosso povo. É isso que eu vim observando dentro da minha comunidade, porque os antigos colocam pra gente de manter assim a nossa tradição, mas com o decorrer do tempo, com a medicina avançada, e nem todos do nosso povo utilizam muito, porque a saúde na cidade vem trazendo muita gente para cá, e a educação se instalando mais presente ali, com a língua portuguesa, com os estudos de geografia, história, mas sempre presente a nossa cultura, a nossa língua, e se manter. E a sociedade vem vendo isso, assim, os indígenas têm esses benefícios, o governo dá o benefício. Não, o governo não dá o benefício. A nossa terra é demarcada por devido momento pela nossa conquista. Ali estão os nossos cemitérios, ali estão a nossa riqueza, onde nossos ancestrais colocou o pé ali e fez roçado, fez a sua família, constituiu uma comunidade. Assim foi o nosso habitat naquele lugar. A nossa aldeia tradicional não é onde nós estamos. A nossa aldeia tradicional é uma área que não foi demarcada ainda. E hoje nós estamos nessa luta para demarcar. O movimento indígena, para mim, é um encontro onde cada etnia do Brasil, para dar força àquela demanda que não está sendo atendida pelo governo. No sentido, então, que estavam querendo municipalizar agora o feito a saúde indígena. Municipalizando a nossa saúde, não vai ter como atender a nossa demanda, porque nós temos diversas etnias isoladas, nós temos diversas etnias
fora do alcance do urbanizado, de horas passando para chegar nas aldeias, tanto fluviais e aéreas. Então não tem como municipalizar a nossa saúde e também não tem como colocar a saúde e nem a educação nessas condições, pois cada situação tem o seu processo diferenciado. E o governo não conhecer a realidade, não reconhecer as nossas condições, não temos como aceitar isso. Porque quem vê a realidade indígena é quem estuda e quem vive lá dentro. Com nossos antropólogos. Nossos antropólogos que estudam o nosso habitat, vê a nossa realidade. E muitas das populações não indígenas, eu prefiro dizer não indígenas, do que dizer branco. Porque muitos de nós falamos branco. Não. A sociedade não indígena não conhece a realidade do solo indígena. Vem sendo um ato muito agressivo e a ponto de chegar na violência, acaba fazendo essa tragédia com todos. Então, o preconceito, na minha opinião, eu vejo essa situação assim. Nenhum ser negro, indígena, pardo, a diversidade do nosso mundo não faz nem mais nem menos, nem mais nem importante um ser humano melhor e maior. Eu acredito que todos são capazes. Então, não existe um ser menor, não existe uma população maior, especial, melhor, pior. Todos necessitamos e todos precisamos de apoio de cada um. Contudo, é fato que a cultura indígena e seus povos são muito importantes para a nossa história. São povos únicos, com as próprias lutas e desafios a enfrentar. Um povo forte e corajoso. Nada nos resta além de apoiá-los e ajudá-los, cada um dos nossos primeiros habitantes de nosso país, para que assim nos tornemos mais cientes, harmoniosos com os nossos amigos de longa data.